Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o filme Emília Pérez. No México, uma advogada recebe uma oferta inesperada para ajudar um temido chefe de cartel a se aposentar de seus negócios e desaparecer para sempre, tornando-se a mulher que ele sempre sonhou ser. Tem direção e roteiro assinado por Jacques Audiard e ele é a principal aposta da Netflix para o Oscar de melhor filme internacional, sendo ele o selecionado da França para concorrer nessa categoria. Segundo o diretor, a ideia para o musical surgiu quando ele leu um romance sobre um traficante de drogas que queria mudar de identidade. E o filme começou a ganhar destaque no Festival de Cannes de 2024, quando ele levou para casa o prêmio do júri e também o prêmio de melhor atriz para as atrizes Selena Gomez, Zoe Saldana, Adriana Paz e Carla Sofia Gascon. E atualmente o filme é o grande concorrente de Ainda Estou Aqui, principalmente na categoria de melhor filme internacional, como a gente viu no Globo de Ouro, né, que ele saiu como o grande premiado da noite, mas também pode ser um concorrente nas categorias de atuação, pensando na categoria de melhor atriz, em que a Carla Sofia Gascon também vem ganhando muito destaque, assim como a Fernanda Torres. Bom, antes de assistir o filme eu tava cheia de expectativas, porque grande parte dos críticos que eu acompanho já tinham assistido o filme e tinham amado, falando que era um filme extremamente inovador, muito diferente de tudo que tinha sido apresentado até então, né? Um filme que foi muito ovacionado ali no festival e que, enfim, quando eu fui assistir eu resolvi pegar o menos de informação possível, não vi trailer, não vi nada, eu tinha lido apenas uma breve sinopse, assim, do Letterboxd sobre o filme e tinha já me interessado, eu imaginei que ele seria um filme... antes de saber sobre todas as polêmicas por trás, né, que retrataria uma situação que acontece no México e que muito provavelmente ainda acontece até os dias de hoje, que é trazer essa crítica num formato diferente de musical. E assim, ele talvez traga um pouco dessas coisas, mas não da forma como eu imaginei. A grande crítica principal ao filme é o fato de um diretor francês que em algumas entrevistas falou que não fez uma grande pesquisa para desenvolver o roteiro do filme sobre o México, porque ele já sabia o suficiente, estar fazendo um filme contando sobre o México, né? E com isso eu sinto que ao longo da história a gente vê diversos estereótipos, assim, é realmente um filme que parece que foi feito de uma pessoa que não é latina, né? E que mostra, pensando até em outros filmes da própria Netflix, como Roma, né? Mostra uma visão completamente diferente ali do México e dos habitantes. Então começa já falando sobre a forte concentração do cartel ali dentro do México como um poder praticamente imbatível, sendo responsável por controlar não só tudo ali dentro da cidade, mas também os próprios políticos, que basicamente se aproveitam de dinheiro ali e ajudam o cartel a permanecer imbatível, né? E aí o personagem do Manitas, que é o grande chefe do cartel, se encontra meio que preso ali nessa situação e... por ser alguém que ele não é de fato, assim, né? E aí, por isso, ele recruta a Rita, a advogada, para ajudar. Bom, já começando do começo, o filme pode ser muitas coisas, mas algo que ele realmente não é entediante. Ele é um filme que me manteve presa do começo até o fim, justamente por ele ter um ritmo muito rápido e ele ser acompanhado de grandes acontecimentos dramáticos a todo momento, conectados por músicas que são bem diferentes entre si, né? Algumas mais animadas, que eu particularmente achei mais interessantes, outras mais devagares, assim, mas todas elas mantendo ainda um ponto de interesse, assim, pra gente. E, em parte, também, a minha curiosidade em torno do filme era ver como que essa situação ia se desdobrar, né? Como que o filme iria terminar, assim. Então, acho que ele é muitas coisas, mas realmente entediante não é uma delas. Mas, particularmente, a narrativa não me agradou nem um pouco, e eu acho que o principal problema que eu encontrei aqui foi dentro do roteiro, já que eu sinto que nada dentro ali da história é realmente aprofundado da maneira como deveria, o que deixa muitas lacunas, muitos estereótipos, muitas situações meio esquisitas, assim, pra gente avaliar depois quando o filme termina, né? A própria personalidade da Emília Pérez é uma coisa que oscila muito ao longo do filme, e a questão do arrependimento dela, que é o que começa ali no segundo ato, assim, do filme, né, a locomover as mudanças do filme, digamos assim, é algo que foi muito esquisito pra mim, porque não teve uma razão de ser, ela simplesmente mudou de personalidade e os outros ao redor dela também, sem nenhuma explicação, assim, plausível, né. Eu sinto que isso poderia ter sido contornado com algo como, passou por uma experiência traumática, por isso que ela mudou, ou, sei lá,
não sei, qualquer coisa, mas não, foi algo que foi muito repentino, até porque a gente tem um salto temporal dentro do filme. Eu acho que isso até poderia ter deixado a personagem mais humana ainda, né? Ela ser uma pessoa hipócrita, bondosa, agressiva, violenta, ciumenta, tudo ao mesmo tempo. Mas particularmente pra mim faltou uma explicação de porquê, assim, tudo pareceu muito repentino e meio que do nada. Agora analisando melhor o filme, eu sinto que as duas narrativas principais que ele tenta trazer, né, que é a questão da Emília Pérez e a transição e o contexto ali do México e do cartel, do tráfico de drogas, parece que eles não conseguiram conectar as duas narrativas muito bem, assim, eu acho que teria como ser feito, mas aqui no filme eu não senti essas narrativas conectadas de uma forma satisfatória, até porque eu acho que ela acabou abrindo essas lacunas para vários estereótipos, né? Tanto a questão dos latinos quanto algumas decisões questionáveis ali dentro da personagem da Emília Pérez. Não só a narrativa, mas eu achei as relações ali em torno da Emília Pérez, principalmente entre ela e seus filhos, e ela e a Jessie, a personagem da Selena Gomez, que é quem interpreta a esposa, né, do Manitas, muito rasa em todos os sentidos e sem qualquer impacto, assim, eu pelo menos não senti qualquer impacto naquela relação, não estava conectada com aqueles personagens ou com aquele relacionamento. E claro, tudo isso afeta o final do filme, né? Que era pra ser algo trágico, assim, de certa forma, mas que pra mim, pessoalmente, não teve impacto algum. E não só isso, mas acho que a personagem da Selena Gomez acabou sendo uma decepção pra mim pelo que ela poderia ter sido, né? Ela é uma personagem que a todo momento é jogada de escanteio praticamente, né? Sendo apenas a esposa ali do chefe do cartel. Então acho que seria interessante mostrar os sonhos dela, as vontades dela, explorar mais essa questão do amor e da sensação de se sentir aprisionada dentro do relacionamento que ela tinha com o Manitas, principalmente explorar a questão dela ser uma personagem descrita como americana, que vai morar dentro do México, né, que é meio que uma solução que eles dão para a questão do sotaque. Eu acho que isso não foi bem colocado dentro do filme, parece meio que eles colocaram isso apenas como uma justificativa, assim, porque dentro do filme realmente não é explorada essa questão, essa barreira de linguagens, né, ou até mesmo tem um momento do filme que pra mim ficou muito marcante, que a personagem leva um susto e automaticamente eu pensei, agora ela vai falar inglês, né, que é a língua nativa dela, talvez, e ela fala em espanhol e depois ela troca pra inglês, mas, sabe, não bateu, assim, essas diferentes, essas barreiras linguísticas que a personagem fala. E, no geral, eu acho que ela é uma personagem que poderia ter sido muito mais, explorar a questão dela com os filhos, que ela teve que criar sozinha, enfim, e no final das contas eles deixam ela apenas rasa, uma relação rasa e uma personagem que parece fútil. São as atuações, acho que quem mais me impressiona é a Zoe Saldanha, acho que principalmente por ela interpretar uma personagem tão diferente do que a gente tá acostumado com ela, né? Eu, principalmente pensando nos filmes blockbusters, né? Ela em Avatar, ela em Guardiões da Galáxia, enfim, são personagens que têm uma similaridade e aqui eu acho que ela vai para um lado muito diferente e interessante, assim, pra dentro de uma personagem que, na minha opinião, é a mais constante ali dentro do filme, dentro da sua personalidade mesmo. A personagem da Rita, ela vai praticamente da pobreza a um luxo extremo e ela tem variações também de bondade e de se aproveitar desses novos momentos, assim, né, desse luxo que ela tá vivendo, e eu acho que isso que deixa a personagem dela constante e ao mesmo tempo humana, né? Que ela tem uma bondade dentro dela, a gente vê, mas ao mesmo tempo ela tem que sobreviver, ela se aproveita da situação, ela trabalha no começo do filme ali para uma empresa que defende pessoas ruins, assim, né? Que, lógico, não é o ideal, mas enfim, ela tá ali tentando sobreviver, assim. Então acho que ela foi a que mais me chamou a atenção e particularmente pra mim ela é a grande protagonista ali dentro do filme. Em parte por a gente acompanhar a história praticamente na visão dela, né? E acompanhar todos os passos realmente de tudo que acontece com a Emília Pérez através dela. Falando sobre as músicas do filme, elas não são feitas de uma forma para você escutar elas, né? Escutar a trilha sonora após o filme. Pelo menos eu não li o filme dessa maneira, né? E também não gostei muito das músicas, achei elas muito literais em diversos momentos, assim. Mas elas são um toque interessante ali pra dentro do filme, principalmente pra deixar a gente preso ali dentro da história, né? E acho que tem algumas músicas que
tem sua parte interessante, assim, para contar a história realmente, porque elas são utilizadas como diálogo em alguns momentos e em outros também para falar sobre os sentimentos dos personagens. Relembrando do filme, sinto que as cenas que são mais escuras, elas são um momento em que os personagens estão falando sobre os sentimentos deles e falando coisas que não necessariamente vão ser ouvidas por outros ali dentro da cena, né? Já as cenas em lugares mais claros, né, como a própria cena ali dentro do consultório médico, são de diálogos mesmo, são diálogos reais que estão acontecendo entre os dois personagens. E as cenas de Emília Pérez musicais, elas são construídas de uma forma em que o ambiente inteiro participa desses momentos, né? Tanto os movimentos de câmera, né, que vão alternando conforme onde o personagem tá indo, muitas vezes gravando ele por cima, de lado, enfim, mas também as pessoas à volta, né, participam também dessas cenas musicais, desses diálogos, né? Acho que a cena do consultório médico é uma das que me marcou mais, assim, nesse quesito, que tá todo mundo realmente se mexendo, todo mundo participa, todo mundo comenta, né? Uma conversa pública, digamos assim. Sim, lógico, talvez tenha um pouco de clubismo, acho que é até impossível a gente não ter um favoritismo aqui comparando os dois filmes de Emília Pérez e Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro. Enfim, acho que é impossível não ter um certo favoritismo. Mas mesmo tirando esse favoritismo, eu realmente não curti muito Emília Pérez. Eu achei que foi um filme que ele acabou e realmente não ficou comigo. Eu não queria falar sobre o filme, eu não estava interessada assim na história sobre ele, né? E Ainda Estou Aqui foi o completo oposto mesmo. Acho que no geral eu acabei ficando decepcionada com Emília Pérez, porque foi um filme que me foi dito como o grande filme revolucionário, assim, né? E de fato ele tem algumas ideias muito legais, mas que eu acho que elas não conseguem se juntar bem ali durante a história. Acho que não foi nada satisfatório, assim, tudo que eu assisti. Chegou no final do filme, diversas questões ao longo da história ficaram meio esquisitas, assim, meio sem explicação pra mim, ao meu ver. As relações dentro do filme me incomodaram profundamente, porque não tem uma profundidade, a maneira como o filme acaba não tem um impacto, ou pelo menos não teve pra mim, e acho que isso que mais me decepcionou, assim, dentro da história. Além, é claro, de todos os estereótipos latinos que a gente tem dentro do filme, né, eu acho que ele é um filme que tem momentos questionáveis, assim, nesse sentido. Eu não vou entrar muitos neles, mas é algo que tem sido muito reclamado por muitas pessoas nas redes sociais, né? É até um pouco difícil da gente ter noção, né? Porque cada rede social realmente é uma bolha ali que a gente tá dentro, né? Mas pelo menos no Twitter eu vejo muitas pessoas mexicanas se indignando com o filme, falando pra torcer por Ainda Estou Aqui, que de fato traz uma representação do povo latino, né? E a gente vê diretores, né, como Guilherme Del Toro, Afonso Cuarón, se unindo para fazer sessões mediando Ainda Estou Aqui, né? Então é um pouco curioso ver esses diretores torcendo para um filme que não é o que retrata o México em si, né? E torcendo para um filme brasileiro, acho que diz muito, de certa forma. Mas bom, para mim esse filme tem uma nota 5 e ele vai estar disponível nos cinemas no dia 6 de fevereiro. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Emília Pérez, o que você achou das indicações e das vitórias do filme em diversos festivais, né? E também deixar aqui nos comentários quais são as suas apostas pro Oscar. Então foi isso, até o próximo vídeo.